Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a JC Cursos e Treinamentos. Nesse vídeo eu vou estar dando uma sequência sobre uma série de vídeos em que eu estava apresentando sobre evidências, né, para atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9000-2015 para auditores e para auditados. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o requisito 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. O requisito 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. E o requisito 6.2, objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. Então, vamos começar aqui com o requisito 5, a cláusula que fala sobre liderança. Subcláusula 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. O que diz a norma? A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes são atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. Então vejam só, pessoal, aqui a norma ela traz nesse requisito que a alta direção, vejam como o texto começa, a alta direção deve assegurar as responsabilidades. Então, vocês já viram em outros requisitos em que a norma ela começa com a organização deve. Aqui nós estamos vendo que ela começa como a alta direção deve, ou seja, ela já está apontando ali a obrigatoriedade desse requisito para a alta direção da organização, né, da empresa. E essas atribuições e responsabilidades, onde que elas estão determinadas? De que forma o auditado ele vai poder evidenciar que está atendendo a esse requisito da norma? Uma das formas que pode ser evidenciado, a alta direção, através do seu organograma, ele demonstra como é que está essa estrutura organizacional. Uma outra forma que também pode ser evidenciado é na própria descrição de cargos da organização. Então, ali na descrição de cargos vem determinado, né, já a organização determinou quem é quem dentro da sua estrutura organizacional, os níveis hierárquicos, e quais são as atribuições e responsabilidades, né, para cada uma daquelas funções. Nos procedimentos, nas instruções de trabalho, normalmente vem aparecendo ali quem é que aprova aquele documento. É uma forma de demonstrar que a organização ela está atendendo a esse requisito. Os papéis e suas responsabilidades elas estão determinadas. Esse é um exemplo que eu estou passando aqui de como o auditado ele pode demonstrar que está atendendo a esse requisito da norma. Próximo requisito, 6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades. O que diz a norma? Ao planejar o SGQ, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1, que é entendendo a organização em seu contexto, e os requisitos referidos, aliás, em 4.2, que é entendendo as necessidades e expectativa de partes interessadas, e determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados. Então vejam, pessoal, aqui quando a organização ela demonstra, né, o atendimento a esse requisito, não pode esquecer de considerar o que está no 4.1 e no 4.2, tá? Então, quais são os riscos que foram definidos? Aí, então, eu preciso ver ali no 4.1 como a organização ela determinou, como é que ela analisou o seu contexto interno, o seu contexto externo, né? Os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, as suas oportunidades, as suas ameaças. Ou seja, tudo isso daí, em linhas gerais, eu vou falar assim, para demonstrar como a organização ela está sendo, ela pode estar atendendo a esse requisito da norma. O auditor ele está buscando se a organização, ao fazer a sua análise de contexto, a organização também apontou nessa análise quais são os riscos
e quais são as oportunidades. E aí pode usar diversas ferramentas, né? Pode fazer aqui um brainstorm, que é a chamada tempestade de ideias, né? Pode fazer uma outra ferramenta, o ATIF também, né? Que é o IC, né? Para fazer a sua análise de risco, que é o IC. E se acontecer aquilo? E se acontecer ou uma outra situação não agora pensada? Por isso que tem que ser feita uma análise, tá? Então esse aqui são alguns dos exemplos que estou colocando. E evidentemente o plano de ação, baseado sempre, como a maioria já conhece, é bem difundido, o 5W e o 2H. Tá? E essa era a que eu estava falando ainda há pouco sobre o risco, né, sobre os riscos e as oportunidades. Então, ao fazer a matriz de risco, construir a sua planilha, ou outro mecanismo que utilizou para definir os riscos e as suas oportunidades, não esqueçam de considerar o 4.1 e o 4.2, tá bom? Aqui é só um modelo que eu estou apresentando para fazer uma abordagem do risco, ou seja, a identificação do risco, descrevendo os processos, tá bom? Então, a norma ela vai em cima dos processos, então preciso identificar os riscos dos processos. Por isso, na primeira coluna ali eu tenho a identificação do risco, que é o risco em cima dos processos. Aí vai, se for referente só à qualidade, vai entrar qualidade, se for referente ao processo de saúde e segurança, meio ambiente, e vai colocando aí na segunda coluna. Descreve o risco, coloca a consequência, na sequência vem a análise do risco, a avaliação do risco, o tratamento do risco, o plano de ação de oportunidade e a avaliação da eficácia dos riscos e oportunidade. Então aqui é só um modelo, tá? É só um modelo para demonstrar que a organização ela fez sim a sua abordagem dos riscos e dos seus processos. Tá? O outro requisito dentro do planejamento 6, planejamento que é o requisito da norma, é o 6.2, objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. O que diz a norma? Esse objetivo, esse planejamento para qualidade e planejamento para alcançá-los, ele tem que ser coerente com a política da qualidade. Ou seja, ao escrever os objetivos, não pode se esquecer da política. Né? Nesse exemplo aqui, eu estou colocando da política da qualidade. Então, ao descrever os objetivos, tem que ser coerente com a política. Então, por exemplo, a política fala que a organização ela vai atender aos requisitos legais. Aí, o que eu posso fazer? Né? Dos objetivos pode ser descrever, né? Ou utilizar um sistema para o registro e controle da legislação aplicável. Opa, então aqui ficou bem claro que eu construí um objetivo baseado na política. O outro, ele tem que ser mensurável, os objetivos têm que ser mensuráveis. Então, quando eu coloco lá no indicador, tem que dizer quando é que eu vou atender um indicador mensal, um trimestral, né, quadrimestral, enfim, tem que dizer qual aquele indicador e como é que eu vou atender aquele indicador, como exemplo, tá bom? Desse objetivo. Tem que levar em conta os requisitos aplicáveis, citei ainda há pouco no caso que esses objetivos tem que levar em conta, né, esses requisitos legais. Então, citei até que há organizações que tenham, adquire lá um aplicativo, né, um programa para fazer justamente esse monitoramento, né, lá no programa fica registrado, o que a organização tem que atender na legislação estadual, federal e municipal. Tá? Dos objetivos, tem que ser pertinente para a conformidade de produtos e serviços e para aumentar a satisfação do cliente. É lógico, se eu coloco ali uns objetivos que não tem essa característica, não faz nem sentido escrever os objetivos. Tá bom? Então é como se fosse, na verdade, um guia, um mapa, né? Uma forma de demonstrar que se está buscando atender ao cliente a necessidade e a expectativa dos clientes. Né?
Os objetivos também têm que ser monitorados. Se eu tenho objetivo, mas eu não tenho um acompanhamento, não monitoro se eu estou atendendo ou não, também não faz muito sentido ter algo em que eu só vou acompanhar, só vou verificar próximo da auditoria. Aí é um sistema de gestão para atender a auditoria. E aí não é um sistema de gestão que se busque, né? Não é para ser algo para atender a auditoria. Tem que ser algo, mas que seja bom para a organização, que melhore os processos da organização. E para saber se está atendendo ou não, ele tem que monitorar. Os objetivos têm que ser comunicados às partes envolvidas, evidentemente. Então, naquele objetivo, se eu também não comunico internamente que aquele objetivo ele é importante para o desempenho, para a melhoria do sistema da qualidade, para melhorar os seus processos, para ter melhores ganhos, né? Para aumentar a satisfação do cliente. Então, como é que eu vou comunicar isso, né? Pode comunicar em quadro de aviso, pode comunicar em site, tem que ver também o tipo de comunicação, se pode ser exposto somente para o público interno, se pode ser também colocado, né, exposto aí para a comunidade externa à organização. E esses objetivos têm que ser atualizados como apropriado. Isso aqui é muito importante. Não adianta ter um objetivo em que primeiro se não vai se monitorar, não faz muito sentido. E aí, pior ainda, se ele se vai fazer uma auditoria o ano passado, se fez uma auditoria no passado, vai fazer uma auditoria esse ano, o indicador é o mesmo, os resultados são o mesmo. Então, demonstra que não tem ali um acompanhamento, não é monitorado, não é atualizado. Fica bem claro quando se tem isso visível numa auditoria que ele não está sendo atualizado. E aqui a norma está dizendo, né, os objetivos da qualidade eles têm que ser atualizados como apropriado. Tá? Aí a organização também define. E a organização, continuando aqui o que diz a norma, a organização deve manter informação documentada sobre os objetivos da qualidade e deve determinar. Vejam, manter o objetivo é um dos 3 documentos que a norma exige. Por isso está ali em vermelho, eu deixei que a organização deve, não esqueçam, deve, obrigatório, manter informação documentada. Ou seja, tem que ter esse documento, tá bom? E deve determinar, continuando a norma, o que será feito, quais recursos serão requeridos, quem será o responsável, quando isso será concluído e como os resultados serão avaliados. Ou seja, aqui a gente está vendo um plano de ação. Então eu tenho os objetivos, ele está documentado e eu tenho um plano de ação para saber que aquele objetivo ele está sendo acompanhado, está sendo monitorado, eu sei ali o que fazer, como fazer, quando fazer, um responsável e um prazo, né, para fazer esse acompanhamento. Tá bom, pessoal? E aqui entra o que nós já vimos anteriormente, o pode ser, tá? Pode ser com uma ferramenta 5W2H, para justamente fazer essa informação documentada, ela ser acompanhada através de um plano de ação, tá bom? Muito bem. E aqui eu encerro esse vídeo com essa frase do Steve Jobs. O perigo nos negócios não está em competir com as novas tecnologias, mas sim em não se adaptar a elas. Tá bom? Então, esse era o vídeo de hoje, né, que eu queria apresentar para vocês. E fala justamente desses requisitos da norma e como a gente pode atender durante uma auditoria, que esse é o objetivo, mostrar como evidenciar o atendimento ao requisito que a norma é isso que nós vimos hoje aqui. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até lá.